130 institutos ou fundações ou empresas que se associam ao GIF. Então, por exemplo, o ICE é um dos associados, o Instituto Natura, a Fundação Telefônica e muitos outros, eles se associam a essa rede de investidores sociais. E a cada 2 anos a gente faz só para dar uma noção, assim, a cada 2 anos a gente faz uma pesquisa, que é o Censo GIF. Então, na última pesquisa que a gente fez, a gente viu que os associados investem, em média, no setor social, 3,2 bilhões ano. Isso é só para situar um pouco o GIF, né? E assim, eu estou aqui um pouco para contar 2 experiências que a gente tem em termos de comunicação. Primeiro, colocando o GIF como uma organização que o ano passado fez 20 anos de história de construção de uma agenda nova, que é o investimento social, que na década de 90 ninguém falava nesse termo. E também porque há 2 anos atrás o GIF definiu uma das nossas 8 agendas estratégicas como os negócios de impacto. E desde então a gente tem tido um trabalho de discutir esse tema para os nossos investidores e para a sociedade. E aí a área de comunicação tem um desafio que eu quero contar um pouco para vocês como que a gente tem lidado com isso. Então, assim, em relação... Por que o GIF escolheu os negócios de impacto como uma das nossas agendas, né? A gente assistiu isso hoje de manhã e um pouco ontem também, o quanto que os problemas do mundo e do Brasil, eles são complexos, eles são diversos, e para isso você precisa também de uma diversidade, um conjunto enorme de propostas, de soluções para tentar solucionar esses problemas. Então a gente acredita que os negócios de impacto são mais uma forma dos investidores sociais poderem tentar solucionar esses problemas brasileiros. Então a doação é um deles e o aporte, né, o investimento de um investidor social num negócio de impacto no sistema, na infraestrutura ou no próprio negócio é mais uma forma de aumentar os recursos para melhorar os problemas do Brasil. E aí, assim, quando a gente decidiu montar, quando a gente selecionou os negócios de impacto como uma das agendas, uma das ações que a gente tem feito é montar uma rede temática de negócios de impacto no GIF, inclusive o ICE faz parte dessa rede, que é um grupo de associados, provocado por associados, que eles falaram, a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema. Então, eles se reúnem para se alinhar, eles se reúnem para pensar como é que a gente aproxima o investidor social do negócio de impacto, e para conseguir, para montar mesmo como se fosse um ecossistema de reflexão sobre esse assunto. E cada vez que a gente faz algum encontro desses, a comunicação aproveita essa oportunidade de um grupo pequeno que está discutindo em maior profundidade um assunto para transformar isso numa matéria, e a matéria é replicada para o site, e o site replica para as redes sociais. Enfim, a gente pega um assunto que estava discutido a 4 portas de um grupo que é convertido, né, que a gente fala, que já tem uma linguagem específica para aquele setor, e a gente traduz numa linguagem que seja mais simples, não simples de simplificar, mas no sentido de que fale com mais gente que não seja necessariamente uma pessoa que já está atuando nesse setor, e replica para as redes mais diversas, né? Então, a gente tem pensado muito como que a gente comunica para os associados e como que a gente comunica para a sociedade civil, porque os dois são públicos grandes, né? Quando a gente define público de comunicação e a gente fala sociedade civil, é quase que um erro, porque não existe né? A sociedade civil é muito fragmentada, mas a gente tem pensado como é que a gente traduz numa linguagem para os associados, que é a linguagem que eles estão habituados e que eles se sentem confortáveis, porque os termos que já são mais circulados no setor social, e depois a gente pega esse mesmo conteúdo e pensa com um pouco mais de carinho em como que a gente vai conversar com pessoas que não estão tão habituadas com o mesmo assunto. Isso é um desafio constante e diário. Outra coisa que a gente fez, que a gente tem tentado fazer no GIF, em relação, por exemplo, aos negócios de impacto, a gente montou no começo do ano uma websérie pequenininha, quem quiser assistir chama Comum, sobre as nossas 8 agendas. E a gente percebeu que videozinhos curtinhos, viralizáveis, colocados na internet, eram uma forma da gente tentar pegar um conteúdo que a gente conversa de uma forma mais como se fosse acadêmica ou mais do setor, e transformar numa linguagem mais lúdica, né? Então a gente chamou 3 especialistas para falarem sobre os negócios de impacto. Então não é o GIF, são 3 formadores de opinião,
E a gente pensou um pouco como é que a gente transformava, e a gente deu um nome de comum, porque a gente pensou que a gente está aqui a portas fechadas falando sobre um assunto que é bem específico do setor, mas a gente precisa levar isso lá para fora, a gente precisa levar isso para a sociedade. Então a gente pegou cenas de São Paulo e começou a apresentar eles falando, mas com muito mais cenas de São Paulo do que a própria imagem do palestrante e tal, de uma forma que a gente mesclava um pouco de um especialista e da sociedade meio juntos para avançar num tema, né? E aí, a gente tem um desses também de comunicação, quem tiver interesse, com o Bruno Torturra, com algumas pessoas falando sobre o quanto que elas acham que a comunicação tem mudado ao longo do tempo. Mas uma coisa que a gente tem feito muito é trazer para a prática. Então, uma coisa que eu tenho visto desde o começo ontem é vocês colocam sempre uma pessoa, o empreendedor, para também falar aqui o que é que está acontecendo. E a gente tem feito isso muito no GIF, tanto nos eventos quanto nas nossas matérias, de sempre tirar um pouco do campo das ideias e adensar um pouco mais para o real. Então, o que esse cara está falando, o que ele realmente está fazendo. E aí, em termos de comunicação, a gente pega esse caso dessa pessoa que está contando o que ela fez e a gente transforma numa história, né? Então, assim, o storytelling, para quem trabalha com comunicação, quase que é uma coisa banalizada de tanto que as pessoas querem falar sobre isso, mas o storytelling, ele é banalizado porque ele funciona, assim, você conseguir transformar um caso numa história é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, assim, que aproxima muito o leitor daquilo que você está tentando colocar. Agora, assim, só falando rapidamente, que o tempo é curto, mas falando em termos de GIF, a gente tem uma história de construção de uma agenda do investimento social que foi sendo feita ao longo de 20 anos, né? Então, assim como os negócios de impacto, fórum, finanças sociais eram termos novos, a gente também tinha o investimento social como um desafio para ser colocado, para ser divulgado, para ser legitimado. Então, eu coloquei 4 pontos que eu acho que nos ajudaram nesse caminho a construir um pouco do que é o investimento social em termos de comunicação. Então, o primeiro deles era ter o conceito muito claro antes de esclarecer para os outros. Então, assim, investimento social, o que era isso? Qual era a diferença com filantropia? A gente precisava ter muito claro o que o investimento social era e o que ele não era e quais eram muita clareza nos pontos principais do que era investimento social antes de falar com as pessoas, antes de querer estar na mídia, para que não tivesse nenhum ruído na comunicação. Quem assistiu a Marielle Setúbal ontem na abertura, ela falou muito isso, né? Que às vezes no negócio social as pessoas ficam fazendo um monte de questionamentos. Se você tem muita clareza do que isso facilita muito na hora que você vai defender a sua causa, né? O segundo ponto que a gente percebeu ao longo do tempo é a importância, quando você tem um tema novo, de você produzir dados. Então, assim, produzir dados é comunicação e é fundamental. Desde que o GIF surgiu, muitas coisas são motivo de publicação e de pesquisa, porque você precisa construir embasamento naquilo que você está falando. Você não está falando sozinho. Existe um respaldo por trás daquilo que você está falando. E produzir pesquisa, publicação e saber disseminar, porque às vezes também a gente produz aquele relatório e ele fica em cima da mesa e a gente não replica ele, então ele praticamente serve só para quem for ler aquele negócio todo. O terceiro ponto que eu acho que é muito, não sei se eu estou falando muito rápido, mas é que o tempo é curto, é muito do que o Sistema AB tem feito, que é, em termos de comunicação também, uma ferramenta poderosa, que é você construir uma comunidade. Então, desde o começo, o GIF pensou, não adianta eu estar falando no termo investimento social se ninguém se reconhece como um investidor social. Se não sai da boca de ninguém, eu sou um investidor social, esse termo ele não existe, ele não vai para frente. Então, se você tem um grupo, uma rede, uma comunidade que se vê naquilo, que se fortalece naquilo, eles são bons replicadores daquela mensagem, porque são eles que vão sair por aí e falar: eu sou um empreendedor social, eu sou um investidor social, e isso é muito mais poderoso do que o GIF falando sozinho que esse termo não existe. E acho que a última coisa, que é uma coisa que a gente algumas pessoas dos associados do GIF foram comigo para um congresso de comunicação sobre o terceiro setor no ano passado nos Estados Unidos, e a gente viu muito uma coisa que eles repetem, que é o que eles falam que é 40-60, que a gente precisa aprender a fazer 40 e disseminar 60, assim. Então, assim, você lançou as 15 recomendações das finanças sociais,
como é que você faz aquele material ser mais duplicado do que o próprio material que você produziu? Então você transforma no infográfico, você transforma no debate online, você quebra a publicação em várias pequenas comunicações, você transforma em não sei quantos mil tweets já preparados para o leitor usar. Você tem que pegar aquele material e ao longo do ano chamar a gente para fazer um artigo sobre aquele material do que você produziu. Você tem que pegar esse material e falar, bom, eu tenho um relatório, esse relatório tem que ser 60 vezes maior, assim, sabe? Ele tem que ser muito mais do que o próprio relatório em si. E eu acho que isso é muito importante porque a pessoa vai perdendo um pouco assim, aquilo que ela já viu, vem um outro insight do mesmo material, que às vezes é um ponto do material que você não tinha nem se ligado. Então eu acho que a gente é um exercício fazer isso, porque principalmente no GIF a gente lança alguma coisa e já está no pique para começar a coisa nova, mas a comunicação tem falado, não, peraí, eu vou pegar esse material, vou pegar o último Sense e eu vou replicar ele pelos próximos 6 meses. É como se estivesse sempre no lançamento, ou no pré-lançamento, sei lá. E eu vou passar um videozinho do comum até para vocês verem um pouco desse que a gente está falando, tem outros 8, quem estiver interessado. Mas acho que o meu tempo já acabou, eu só queria terminar falando para vocês que a gente tem visto muito o quanto é importante não subestimar o poder da comunicação como parte da estratégia de tudo que a gente faz. Porque a comunicação é transparência, a comunicação é advocacy, a comunicação é avaliação, tudo que você trabalha dentro da organização é comunicável. Então a comunicação, quando ela é pensada do comecinho, junto com a estratégia do que você está fazendo, ela é muito poderosa e ela é um instrumento de transformação. A gente vai fazer